Olá, jovens, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso mini curso de modelagem 3D com o Autodesk Inventor 2020. E hoje nós iremos para a nossa última aula, para a nossa quinta aula, onde nós aprenderemos a executar a montagem do nosso conjunto. E aí, para a gente executar a montagem, eu vou deixar aí na descrição esse PDF, que ele basicamente tem uma vista frontal da montagem com a numeração das peças e uma vista explodida. Então aí na descrição tem esse PDF para vocês. E é isso. E para que a gente execute a montagem, nós vamos precisar dos arquivos que foram modelados. Então aqui eu já tenho alguns que eu modelei antes e tenho os que foram modelados ao longo das aulas. Tranquilo? Então nós vamos usar esses arquivos para poder executar a montagem. Eu já estou com o software aberto, vou vir em New, Metric, e aí dentro de Metric, antes nós usamos parte, agora nós vamos usar a área de Assemble, e aí dentro de Assemble eu vou vir em Standard, mm.iam e vou mandar criar. Uma vez aberto o ambiente de montagem, você vai perceber que ele é bem parecido com o ambiente de modelagem, exceto a primeira aba que muda algumas outras coisinhas. E aqui na primeira aba eu tenho a aba de Assemble, de montagem, e logo abaixo dela você vai ter essa pastazinha aqui, ó, um arquivo, um cubo azul apontando para dentro de uma pasta. E se você deixar o mouse parado, ele vai explicar o que é que isso aqui faz. Mas o que é que isso aqui faz, basicamente? Se eu clicar aqui nessa setinha, ó, abaixo do Place, ele vai me dar Place, Place from Content Center, Place Import CAD Files, Place iLogic Components. Basicamente, isso aqui é o que nós vamos usar para executar a montagem. Ou seja, de onde nós vamos pegar os arquivos para trazer para o ambiente de montagem e montar. Aqui nesse primeiro, nós temos os arquivos, nós podemos abrir os arquivos que estão na nossa pasta, os arquivos que nós modelamos. Nesse segundo, nós vamos utilizar modelos padronizados, por exemplo, porcas, parafusos, arruelas, rolamentos. Como nesse nosso conjunto nós não temos, nós vamos nos atentar só a essa parte aqui, ó, do Place. Então eu vou clicar em Place. Vou procurar a pasta onde os arquivos estão e eu vou abrir os arquivos. Então eu vou selecionar aqui base, caos, parafuso e porca. Então eu selecionei o primeiro, segurei Ctrl e selecionei os demais. Você também pode clicar, segurar e arrastar, ó, e selecionar todos os arquivos que vocês querem. Eu vou desmarcar só o parafuso 2 aqui e selecionar ele. Clico em Open. E aí ele vai abrir. Pronto. Inseri todos os meus arquivos aqui. Vamos supor que eu quisesse inserir uma outra porca dessa. Aí eu posso vir em Place, clicar na porca e inserir. Eu posso inserir quantos arquivos for necessário, se forem iguais. Por exemplo, o parafuso, se eu der um Ctrl C, que é copiar, e um Ctrl V, que é colar, ele vai inserir vários aqui dentro da minha área de trabalho. Eu só vou querer um parafuso e uma porca, então vou apagar os demais. Uma vez os arquivos inseridos, você vai olhar aqui para a árvore de criação, ó, e ele vai ter os arquivos que estão inseridos: base, calço, parafuso e porca. Vocês devem ter percebido que eu consigo mover esses arquivos aqui dentro. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nesse primeiro arquivo, na base, e vou usar a opção Ground. Com essa opção ativa, eu estou dizendo para o software que eu quero que esse objeto ele fique fixo. Ó, eu não consigo mover ele, mas eu consigo mover os outros. Por quê?
eu vou montar todas essas outras peças sobre esse objeto aqui. Então a peça 1, que é a base, ela vai ser o meu objeto principal dessa montagem. E aí eu vou começar montando o quê? O parafuso aqui nesse furo. Depois eu vou colocar a porca, que vai ficar dentro desse rasgo, com o centro dela no centro do parafuso. E depois a peça calço. Mas vamos por parte. Então o que é que eu vou fazer? Vou clicar no parafuso e vou vir aqui, ó, Position, Free Rotate. E aí eu consigo rotacionar somente ele. Então eu vou rotacionar ele mais ou menos para a posição que eu quero. Botão direito do mouse, ok. E do lado de Position, ainda dentro da aba Assemble, eu vou selecionar a opção Constraint. Quando eu seleciono essa opção, Constraint seria as nossas restrições de montagem. Eu posso fazer várias combinações de restrições. Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui o centro do parafuso, então eu vou clicar no centro e vou clicar no centro do furo. Bom, perceba que o parafuso saiu daqui e veio para cá. Eu vou dar um OK. E aí se eu tentar mover o parafuso, ó, ele só vai mover para cima e para baixo com o centro dele baseado nesse centro aqui. Eu vou fazer a mesma coisa agora com a porca. Então, constrain o centro da porca com o centro do parafuso. E vou dar OK. Olha só o que acontece. Só que essa porca, ela tem que ficar no centro desse raio. Então eu vou pegar constrain, vou clicar nessa face, vou girar toda a cena e clicar nessa outra face aqui da porca. Ok. Feito isso, ó, a minha porca já está com o centro e com o centro do raio. Eu poderia ter feito de uma outra forma. Vou tirar a porca aqui. Eu removi ela, dei um Ctrl X e um Ctrl V. Vou vir em Constraint. E dentro de Assemble aqui, em Type, eu estava usando apenas o Mate. Mas eu posso usar o Insert aqui, ó. Então vou clicar no Insert. E aí eu vou fazer o seguinte. Vou pegar esse vértice aqui, ó, que ele vai pegar a face e o centro. Vou vir aqui girar e vou pegar esse outro vértice aqui. E aí eu vou dar um OK. Então, percebam que usando o Constraint de forma a usar o Mate, eu teria que dar duas restrições, aplicar duas restrições para que a porca viesse para cá. Quando eu uso a opção Insert, com uma só restrição, eu já trouxe ela para cá. Lembrando que o Insert ele só vai funcionar para furos. Então se eu tentar usar, por exemplo, o Insert aqui nessa face, ele não vai funcionar. Tá vendo? Porque ele só vai pegar o que for cilíndrico. Então aonde tiver um círculo, uma área arredondada, eu vou conseguir usar o Insert. Existem outros tipos de restrições, mas basicamente a gente vai se atentar para o Mate e para o Insert. E aí fica de pesquisa para vocês saber como é que funciona o ângulo, o tangente, o symmetric, certo? E todas as outras opções que a ferramenta Constraint nos dá. Então vamos continuar. Constraint, Mate, e aí eu posso fazer o seguinte aqui. Eu vou clicar nessa face da nossa peça calço, girar e clicar nessa outra face. Vou tirar ela aqui, vou baixar esse parafuso, e aí eu vou lá, Constraint, e agora essa face com essa outra, e OK. Olha só. Então a nossa peça calço já ficou centralizada na nossa peça base. O que falta agora é só a gente restringir o parafuso para ele ficar aqui, ó, certinho. Então vamos lá, Constraint, vou pegar essa face com essa, OK. Se eu arrastar o parafuso já vem junto.
eu posso girar o parafuso aqui, só para que a gente possa deixar essa face do parafuso, vou mostrar aqui, essa face do parafuso, com essa face da peça calço. Então eu vou clicar aqui, e aqui, e ok. Então, ó, todas as restrições agora já foram aplicadas. Então, com isso, a gente consegue executar a montagem de um conjunto. E para completar essa montagem, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar para vocês como que vocês fazem uma animação bem simples aqui, usando a ferramenta Constraint. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a Constraint, dentro da aba que ela abre, Place Constraint, eu vou vir em Motion. E aqui em Motion ele vai ter Type, Rotation e Translation. Então a gente vai usar a opção Rotation e Translation, ou seja, rotação e translação. O que é que essa ferramenta faz? Eu vou dizer para o software que quando eu girar a porca, esse parafuso vai mover para cima ou para baixo. Então eu vou fazer o seguinte, peguei a ferramenta, a primeira opção que eu vou selecionar, se vocês olharem, ele está mostrando um círculo girando. Então é o elemento que vai girar. Então eu vou selecionar a face da porca aqui. E o segundo elemento que eu devo selecionar é o elemento que vai subir ou descer, que no meu caso é o parafuso. Feito isso, eu tenho que vir aqui, ó, e informar uma distância. Essa distância seria o passo da rosca do parafuso. Mas se eu colocar o passo da rosca aqui, nesse caso aqui é de 1 milímetro, igual está aqui, eu vou ter problemas. Por quê? Eu vou dar um OK aqui só para vocês verem. Certo? Tá vendo que ele tá, quando eu giro aqui, quase não dá para ver ele movimentando. Então, quando a porca dá uma volta completa, esse parafuso só vai mover 1 milímetro. Esse é o único problema que nós temos. Mas como que eu faço para alterar isso? Você pode vir aqui na árvore de criação, ó, clicar no mais do objeto e você tem acesso a todas as restrições que vocês aplicaram. Então deixa eu abrir aqui para vocês verem. Então na base, eu tenho essa restrição do parafuso, essa de insert aqui da porca e assim vai indo. Então, se eu quiser alterar qualquer uma dessas restrições, eu posso vir na restrição e dar 2 cliques. Ele vai me abrir, ó, a opção para me alterar. Nesse caso aqui ele está alterando a dimensão. Se eu quiser alterar a restrição por completo, eu vou clicar com o botão direito e vou vir em Edit. E aí ele abre a caixa de restrição. Eu vou colocar 5 milímetros aqui, que é para vocês verem a diferença. Então 5 milímetros, OK. E aí, ó, quando eu dou uma volta na peça, ele já movimenta um pouco mais. Vamos colocar 15. Olha só. Bem legal, né? Então vamos deixar aqui 5 e OK. O oposto ocorre. Eu estou girando aqui, ó, e ele está movendo o parafuso. Mas se eu girar o bloco aqui, ó, a porca também vai girar, porque a restrição ela está interligada. Então, se eu coloquei a restrição de rotação e translação entre a porca e o parafuso, ambos vão funcionar da mesma forma. Se eu mover o parafuso, a porca gira, e se eu mover a porca, o parafuso gira. Bom, então era isso. As 5 aulas que foram prometidas nesse curso foram cumpridas. Essa última aula demorou um pouquinho mais, mas saiu, certo? Então, aula 1, a gente viu modelagem. Aula 2, a modelagem do calço, parafuso na aula 3. Na aula 4, a porca. E nessa última aula, o conjunto e essa brincadeirazinha aí com a animação. Então, se vocês tiverem
alguma dúvida, deixem nos comentários, passem por e-mail, podem responder aquele e-mail que vocês recebem, que eu vou estar olhando. Muito provavelmente nós teremos outros cursos iguais a esse. Vou me planejar um pouquinho mais para não acontecer o que aconteceu com essa última aula, que eu não consegui enviar. Mas a ideia é que a gente consiga fazer outros cursos de modelagem com conteúdos mais avançados, com conjuntos mais avançados e ver outras ferramentas. As ferramentas de restrições que nós não vimos nesse curso, eu pretendo abordar em um outro. E eu espero o feedback de vocês, do que vocês acharam, o que vocês acham que tem que melhorar. E é isso, eu fico por aqui e muito obrigado por terem assistido a todas as aulas, a quem assistiu todas as aulas até aqui. Eu agradeço de todo o coração, o curso foi feito de forma que vocês pudessem aprender de forma bem simples a entrar no mundo da modelagem e começar a trabalhar com esse software que é incrível. Então, forte abraço para todos vocês e até uma próxima.